Pedro. Pedro era um homem, ele era um homem pobre, mas ele era tão pobre que a miséria lhe pesava. Um dia ele se tornou soldado. E como soldado, ele entregou a sua vida para o primeiro campo de batalha que encontrou. Mas entregou aquela vida que ele nem gostava tanto, pois ele entregou a vida assim, com tanta profundidade. Era tão exemplar que o rei ficou entusiasmado e promoveu a patente de Pedro. Pois é. E promovido, ele arrastou soldados através de bombas, metralhadoras, e ele se entregou de uma forma tamanha, que o rei ficou maravilhado e o promoveu. Fez dele o mais jovem dos generais. Como general, em pouco tempo Pedro conquistou um reino inimigo. Em reconhecimento, o rei fez dele seu primeiro-ministro. Bom, do alto do seu poder, crueldade, fúria. Pedro, ele beneficiava quem o elogiava e mandava enforcar quem o questionava. Foram muitas as crueldades. E um dia, um homem foi condenado à morte. Mas antes que fosse levado pelos soldados, ele pegou na barba do Pedro e disse assim: um dia você pagará por tudo isso que você está fazendo. Não há homem poderoso no mundo que não fique um dia por debaixo. O Pedro perguntou para ele: ah, é? E quem é que vai me alcançar aqui, onde eu estou? O homem condenado olhou bem nos olhos do Pedro e disse: a morte. Dela ninguém escapa, meu caro. Pedro, ele ficou secretamente incomodado com aquelas palavras. Ele não queria morrer. E ele se sentiu desprotegido, assim como ele se sentia desprotegido quando morava lá na sua aldeia e era miserável. E ele se revoltou contra o destino. E pensou assim: há de haver no mundo um lugar onde more a imortalidade, a eternidade, pois eu vou procurar esse lugar e hei de encontrá-lo. Se despediu do rei e partiu, sempre em frente. Obstinadamente ele caminhou semanas, meses, muitos anos, caminhou até que ele chegou numa terra, numa região, onde as pessoas ali não se lembravam qual foi a última vez que uma pessoa, tinha sido enterrada naquele lugar. Então Pedro se instalou ali, ficou ali e ali ele viveu durante 3 calmos séculos. Um dia, quando Pedro olhava para o céu, ele viu, invadindo toda aquela imensidão, uma ave espetacular, uma ave que, quando abria suas asas, tocava o horizonte. Pedro ficou impressionado e foi procurar as pessoas daquele lugar, perguntando para elas sobre a ave. E elas responderam. Responderam dizendo que aquela ave, a chegada dela, já havia sido anunciada há muito tempo em sonhos. Aquela ave se alimentava de terra e de areia. E assim que ela terminasse de devorar todo aquele território, o fim chegaria. O fim dos tempos chegaria. Ah, Pedro sabia que ia demorar um pouco a morte ainda, mas era inevitável. Então, ele pegou o seu cajado e partiu em busca de uma eternidade segura. Andou, caminhou. E ele caminhou tanto, mas ele caminhou tanto, transtornado, caminhou tanto, que ele não sabia nem contar mais quantos anos ele passou caminhando, até que numa noite chegou a uma ilha. E nessa ilha, ninguém havia morrido desde a criação do mundo. Ele ficou ali, se instalou lá e ali viveu durante 6 calmos séculos. E tudo ia bem, ele já estava se sentindo assim invulnerável, quando numa manhã
Um peixe colossal, uma criatura monstruosa, apareceu sobre os mares daquela terra e começou a bater as barbatanas, enquanto isso abria a boca muito grande e engolia uma quantidade gigantesca de água. Pedro foi procurar as pessoas que moravam lá, pessoas muito velhas, muito sábias, e elas disseram que aquele peixe, aquela criatura monstruosa ia beber toda a água daquele mar, e quando ela terminasse de tomar a água daquele mar, o final dos tempos viria. Pedro fugiu, partiu, fugiu da morte anunciada. Foi embora. E mais transtornado ainda, ele caminhou em todas as direções, por todos os lugares, mas ele não encontrou a imortalidade, nem a eternidade em canto algum. Então, quando chegou lá na beirada do extremo do mundo, ele estava muito cansado e sem esperanças. Então ele sentou sobre uma pedra e começou a chorar. E foi através das suas lágrimas que ele avistou uma mosca que estava presa a uma teia de aranha, estendidinha, assim, esticada, entre dois talinhos de erva. Enquanto ele contemplava aquela cena, um sentimento que ele nunca havia experimentado visitou seu coração. A piedade. Então Pedro tirou a mosca da teia de aranha e a soltou. E ela começou a voar, e zumbindo, rodopiou a cabeça do Pedro, e o homem ficou tonto e fechou os olhos na tontura. Quando abriu, uma mulher maravilhosa estava na sua frente. Uma mulher cuja imagem o visitava desde a sua infância. A mulher sorriu e disse assim: eu sou uma fada. Estava aprisionada no corpo de mosca e você me libertou. Eu quero agradecer. Faça um desejo e ele se realizará. Pedro disse que a única coisa que ele queria era não morrer. Ela disse para ele que o único lugar que ela conhecia onde as pessoas não morriam era na terra delas e que ela poderia levar Pedro até lá. E Pedro disse: vamos partir imediatamente. A luz do dia se apagou, acendeu e eles estavam num mundo novo. E ali viveram por milênios. Mas um dia, Pedro sentiu uma vontade, uma saudade de visitar a aldeia que ele morou quando era criança e resolveu partir. A fada, sua companheira, tentou fazer com que Pedro mudasse de ideia, que não abandonasse aquele paraíso, mas ao mesmo tempo ela percebia que aquele homem tinha se transformado num ser insatisfeito, cabisbaixo, triste. Então ela pegou um cavalo alado, entregou ao Pedro e se afastou tristemente. O Pedro partiu. E chegando lá na sua aldeia, ele ficou surpreso. Ele não a reconheceu, a aldeia já tinha virado uma cidade muito grande, com pessoas muito diferentes, que se vestiam diferentes, que falavam uma língua diferente, ele não compreendia nada. Ele não reconhecia a aldeia da sua infância. E as pessoas do lugar, quando viram Pedro, consideraram ele uma espécie de louco. Ele se vestia de uma maneira muito estranha, muito esquisita. Tinha uma barba comprida que arrastava no chão e murmurava umas palavras incompreensíveis. Então se desesperaram e saíram correndo atrás dele. As crianças gritavam, as pessoas jogavam pedra e ele saiu correndo, perseguido por aquelas pessoas. Ele andou o dia todo, correu, andou até o crepúsculo. E no crepúsculo, na beirada de uma estrada, foi que ele avistou, parada ali, na beirada do caminho, uma mulher grande. Ela estava vestida com o manto da noite. Ela estava em pé e ao seu lado tinha uma pilha enorme de sapatos. E na mão direita ela carregava uma foice de aço resplandecente. Ela olhou Pedro nos olhos e disse:
Você, até que enfim. Eu esperei por você milênios. Essa pilha de sapatos foram todos os sapatos que eu usei para ir atrás de você. Eu sou a morte, Pedro. Se entregue à minha bondade. O Pedro, ele deu um suspiro assim de libertação profundo. Depois ele se ajoelhou, olhou bem nos olhos da morte e murmurou: Seja bem-vinda. Então, a morte envolveu Pedro em seu manto de noite.